Então, começar, né? Vou me apresentar. Meu nome é Magnus, eu sou diretor da LM Ventures. A LM Ventures é uma empresa de consultoria em inovação e investimento em startup. E a gente, em parceria com o BDMG, a gente criou o Hubble, que é um hub focado em Minas Gerais, né? E é focado em atividades do mercado financeiro, mas um pouco também olhando para a parte de desenvolvimento social, específico sustentabilidade e também investimento de impacto. Então, a gente tem uma relação aproximando grandes empresas, o ecossistema mineiro, o ecossistema de finanças e as startups. A gente já teve um programa de startup no ano passado, com 15 startups. Esse ano, a gente tem mais 13 no programa, e o programa é inteiramente gratuito para as startups. E a gente também se propõe a geração de negócio. Então, a geração de negócio pode acontecer com o BDMG, com o Olé, ou também com uma base grande de clientes que o BDMG tem, principalmente em Minas Gerais, daí de diversos setores, né? Acho que é isso. Vou começar apresentando os nossos participantes de maneira bem rápida, depois eu leio a bio para eles. O Aristides é chefe da Secretaria de Segurança Cibernética e Inovação Tecnológica do Bacen. O Fábio é líder da vertical de crédito da BFintex. O Sérgio Fúrio é o CEO fundador da Créditas. O Sérgio Guzmão é o presidente do BDMG. Então, para fazer uma apresentação um pouco mais formal, o Aristides ele é bacharel de Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Gestão Estratégica de Informação, trabalha no Banco Central há 21 anos, é chefe do Departamento de Tecnologia de Informação e responsável pelo Escritório de Segurança Cibernética e de Inovação Tecnológica, que é realmente o escritório que está olhando para essa parte de inovação, e eles têm várias iniciativas relacionadas com blockchain, com sandbox, com open banking. Então, acho que deixar o Aristides se apresentar aí por uns 5 minutos e falar um pouco dessas iniciativas. Bom, primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Aristides Cavalcante, eu trabalho no Banco Central no Escritório de Segurança Cibernética e Inovação Tecnológica. Eu acredito que muitos têm acompanhado essa agenda do Banco Central, desde a agenda BC+, até agora a chamada agenda BC-REST, no sentido de acelerar a inovação tecnológica do sistema financeiro. Acredito que para o ecossistema de fintechs teve um marco relevante em 2018, com a resolução 4656, que criou as sociedades de crédito diretas e a sociedade de empréstimos entre pessoas. A sociedade de empréstimos entre pessoas é a nossa adaptação do peer-to-peer lend, nosso modelo brasileiro do peer-to-peer lend. Mas eu acredito que as pessoas devem estar muito mais interessadas no que vai vir daqui para frente, né? Não no que nós já temos, mas no que vai vir. Eu acredito, gostaria de destacar uma iniciativa do banco que temos sempre procurado inovações. Quando procurar inovações, é novos modelos. Um deles, por exemplo, uma dessas iniciativas, em 2018, nós lançamos o Laboratório de Inovações Financeiras Tecnológicas, o chamado LIFT, desde 2018. Qual é o objetivo do LIFT? A gente está aberto a fintechs que tenham ideias inovadoras para a gente fazer um processo de aceleração. O que é aceleração? Durante 3 meses, a fintech tem uma ideia, ela vai interagir com especialistas do banco, da área de regulação, supervisão, política monetária, para colher feedbacks dessa ideia. É um processo de aceleração, de interação de 3 meses. Nós já estamos na 3ª edição dessa iniciativa do LIFT, nós tivemos 67 inscritos. Foi uma iniciativa até reconhecida internacionalmente em 2019, pela Central Bank Publication, uma melhor iniciativa de sandbox do mundo. E é um orgulho porque é um processo onde a gente aprende muito. Nós do Banco Central aprendemos essa iniciativa com esse processo de interação com os fintechs, e muitos fintechs têm visto essa iniciativa como positiva, porque eles aprendem também muito. Então, é um aprendizado coletivo dentro dessa iniciativa. Então, a ideia de aceleração. E nós, agora em janeiro, até janeiro deste ano, nós soltamos a consulta pública sobre o sandbox regulatório, que a consulta pública se encerrou agora em janeiro, e em breve a gente está soltando a publicação definitiva. Mas, Aristides, qual a diferença do sandbox regulatório?
Enquanto o LIFT é um ambiente de laboratório, a gente não há teste, digamos assim, entre pessoas, é um processo de aceleração de ideias, o sandbox regulatório é como se fosse uma validação. Em que sentido? Vai haver um teste real com clientes reais dessa ideia. Então, dentro desse modelo, a gente procura modelos diferentes que precisem de alguma flexibilidade regulatória no âmbito do Banco Central para que esse modelo se mostre viável. Aristides, eu para fazer operação de empréstimo não gostaria de ter que pagar IOF. Eu sinto dizer, IOF não é uma regulação do Banco Central, é uma regulação federal, a lei federal da Receita. Então, nós não podemos conceder essa flexibilidade, por mais que alguns gostariam de não pagar o IOF nas operações de crédito, que é algo muito relevante. Né? Então, em breve, nos próximos meses, nós estaremos soltando a regulação definitiva de como vai funcionar o sandbox regulatório do Banco Central. Crédito é, sim, um dos temas prioritários, como já foi soltado na consulta pública, de interesse do Banco Central, novos modelos de crédito. E a gente também, logo depois de soltar a regulação definitiva, a gente espera, nos meses subsequentes, rapidamente, fazer a chamada do primeiro ciclo do sandbox do Banco Central. Isso é no âmbito de regulação. Uma outra iniciativa que eu gostaria de destacar, que é especificamente relevante para o ponto de vista de competição, é o Open Bank. Essa foi uma regulação que saiu recentemente, regulação definitiva. Ela tem justamente o objetivo de reduzir essa assimetria de informação que existe, muitas vezes, entre as grandes instituições e as pequenas instituições. Ou seja, através do Open Bank, e principalmente relevante para o mercado de crédito, porque o mercado de crédito, principalmente, é informação, você tem que ter informação sobre os seus clientes, o histórico dele, para poder dar a melhor proposta de crédito. Então, você vai poder conhecer mais esse cliente no primeiro contato. Conhecer em que sentido? Qual é o histórico dele perante o sistema financeiro? Então, a regulação saiu nesse sentido, que ela vai em fases. Na fase 2, justamente, o compartilhamento de dados cadastrais e dados transacionais. E eu gostaria de chamar a atenção para a fase 3 subsequente, que não é só iniciação de pagamento, mas de oferta de proposta de crédito. Quando a gente montou a regulação, assim, você analisar outros países, quando criaram suas iniciativas de Open Bank, eles nasceram muito focados no compartilhamento de dados pessoais, transacionais e decisão de pagamento. Ao colocar essa questão da oferta de iniciação de oferta de proposta de crédito, a gente quer dar um passo concreto no Open Finance, ou seja, ter um processo de finanças abertas, onde não só pagamento, crédito e outros serviços financeiros possam ser padronizados de forma mais aberta. Então, essa aqui, rapidamente, um resumo em 5 minutos do que a gente está, no Banco Central, trabalhando para o futuro próximo. Muito legal, Aristides. Depois eu quero saber um pouco mais aí como é que a gente aumenta a competição. Mas vamos lá. Queria passar agora a palavra para o Sérgio Fúrio. O Fúrio, ele é o fundador da Creditas. A Creditas, eu acho que é a principal plataforma de crédito com garantia no Brasil. A Creditas teve um crescimento vertical, né? Hoje tem mais de 1.700 funcionários, já captou mais de 300 milhões de dólares de investidores, tem uma coleção de investidores de branding aí, incluindo SoftBank, Kazek, Santander Innoventure, Redpoint e por aí vai. E antes da Creditas, ele era consultor do Boston Consulting Group. Então, para o Sérgio, vamos se apresentar, eu queria que contasse um pouco dessa história da Creditas, como é que faz para começar com uma startup pequenininha ali, 2 caras numa garagem e daí virar esse player, vamos dizer, relevante hoje no mercado. Legal. Obrigado aí, Magnus, pelo convite e parabéns aí pela iniciativa. Bom, se começa como toda na vida, não? Alguém tem que botar algo de grana, não? E normalmente ninguém quer. Então aí você tem que quebrar o porquinho e botar lá na empresa, não? Não tem jeito, não? Aqui ninguém nasceu rico. Então aí a minha história foi 2011, morava em Nova York, conheci a minha mulher, ela era brasileira, me falou que no Brasil o juro estava alto e então aí meio que fizemos as malas e chegamos aqui, né? Então era 2012, botei aí a poupança que tinha acumulada, coloquei na empresa e meio que dei para a empresa aí 18 meses de vida para contratar a 7 pessoas, não? E, lógico, começo super difícil. Naquele momento ninguém falava de fintech, nem existia o termo, não? Era 2012, não?
Então aí a gente começou pelo mais fácil, que era montar um marketplace, que era um play muito óbvio. A gente já estava olhando os modelos que Prosper tinha criado, Zopa, Lending Club, etc., ¿no? De modelos de crédito mais integrados, mas não tínhamos grana, ¿no? Para montar plataformas completas, ¿no? Então a gente começou fazendo parceria com os bancos. Os bancos naquela época não tinham nem prateleira de produtos financeiros. Você não podia pedir um crédito, ¿no? Na internet, ¿no? E nem eu pensava que o pessoal iria migrar para o celular, não? Era 2012 e no Brasil a penetração de smartphone ainda estava muito baixa, não? Então a gente meio que montou o site e vai tocando por aí, não? E começamos a botar comparadores, não? Que era um clássico na época, não? Botar um comparador de cartões de crédito, a gente simulava lá coisas, empréstimos. Aí em 2013 a gente fizemos uma parceria muito legal com a Brazilian Mortgages, não? Que foi o nosso precursor, não? Que depois virou Banco Pan, que tinha o produto de home equity. Em um par de anos a gente virou o maior originador deles e daí a gente falou, gente, temos agora 15 parceiros bancários, mas a taxa de juros continua estando lá acima e a gente não pode fazer nada para reduzir ela, não? Vamos virar banqueiro. E então aí a gente, com esse papo de vamos virar banqueiro, atraímos aí alguns investidores que colocaram um pouco de grana. A gente pegou essa grana, alavancou um FIDI, que tivemos sorte, não? Em 2015 conhecia o pessoal da Empírica, de um asset que até hoje é parceirazo da gente, não? Eles gostavam muito do produto de home equity. Criamos aí um primeiro FIDIC, depois aí de isso virou para o produto de auto equity, não? Usando o carro como garantia. E daí meio que foi rodando, não? Tipo, afinal tampouco tem muito segredo, não? Acho que não se precisa ter muita estratégia para isso, não? Vai fazendo, se dá certo. Uma de cada 100 dá certo, 99 não dão certo, então elimina as 99 ideias e foca naquela que dá certo, não? E aí meio que falando um pouco de regulação, que acho que também que também é legal, não? Em 2016 sempre lembro dessa anedota de a secretária do Otávio Damaso ligando para o nosso customer service, não? E aí de repente uma pessoa do time, a gente tinha 60 pessoas na época, não? No time. Então, de repente uma pessoa vem correndo para mim falando, cara, que está aqui o Banco Central no telefone, que quer marcar uma conversa, e eu já foi. Tipo, a gente vai fechar aqui a empresa amanhã, não? E foi a primeira experiência que tive com o Banco Central. A gente não buscou eles proativamente. Estamos meio que tentando aí nos manter aí um pouco na sombra. Então fiz uma primeira viagem a Brasília e acho que depois dessa, tipo, viram 30 depois, não? Acho que uma vez você vai a Brasília, você não deixa de ir para lá, não sei por qual é o motivo. Agora está legal, com o Zoom fica muito mais fácil, não? Mas o que eu encontrei lá em Brasília foi uma sala cheia de gente, não? Com 20 pessoas do Banco Central, todo mundo lá com a caneta, estavam querendo aprender, não? E achei fantástico, não? Achei muito, muito legal, não? Aí depois a gente já viu, a gente montou aí a ABCD também em paralelo, para facilitar também esse tipo de coisas. Fizemos muitas coisas em parcerias com a AB Fintechs também, para meio que representar aí o setor e achamos que é um ecossistema que é super relevante para o Brasil, nem tanto pelo fato de que ele vai mudar o Brasil sozinho, mas ele dá cutucadas, não, a todo mundo, não? Então, cutucando aos grandes, normalmente você consegue acelerar processos de transição, não? Então, desde essa época para aqui, a gente acabou pedindo uma licença, uma das primeiras, não, de SCD. Hoje estamos aí com 1.600 funcionários por volta disso e com muita vontade, não, de seguir aqui brincando com tudo isto e achamos que Covid, que não dá para evitar isso, não? Traz coisas muito ruins, mas também é um bom teste para o ecossistema e para as empresas, não? Acho que agora é o momento da verdade, agora é o momento em que os modelos de negócio têm que se provar e se eles passam este período, acho que vai ser muito bom, não? Porque às vezes quando a gente vai captar dinheiro de investidores, o cara olha para você com cara cética, não? E fala, puta, eu já vivi isto, o que aconteceria se isto acontecesse, se tem uma hecatombe? Bom, já está, tudo agora já aconteceu, pior que isto é difícil. Então aí meio que você vai poder mostrar as métricas que você teve durante esse processo de caos, não? E mostrar a resiliência do seu modelo, não? Muito legal. Bom,
pegando esse plano de fundo de que dinheiro tem, né? Como disse o Sérgio, vem fazendo, né? Então, dados do Banco Central, a gente teve no ano passado praticamente 3,5 trilhões de reais em volume de crédito bancário e mais de 10,7 trilhões de reais em créditos não bancários. E a maior parte disso, cerca de 60%, é destinado à pessoa física. Só que no crédito livre, seria para as pessoas físicas, a média de juro foi de 33% ao ano, e no crédito às famílias, a média de juro foi de 46% ao ano. Quer dizer, o juro ainda, esse dado é de março de 2020. Então, o crédito ainda é muito caro e num volume muito grande. Então, vou aproveitar esse gancho, quero apresentar o Sérgio Guzmão, que ele é presidente do BDMG, um operador, é um banco, né? Banco de Desenvolvimento, é um pouco diferente, mas é um banco. Ele é bacharel em Direito pela USP, tem mestrado em Direito por Harvard, e também um mestrado em Comércio Internacional na França. Então, foi diretor de estratégia e parcerias do New Development Bank, que é o Banco Central dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? E também atuou como chefe do gabinete da presidência do BNDES, antes de assumir a presidência do BDMG. Então, Sérgio, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do BDMG, um pouquinho do BDMG no relacionamento com as fintechs, mas também essa dificuldade de funding aí, quer dizer, dinheiro tem, mas parece que dinheiro não tem. Como é que funciona isso aí na prática? Boa noite a todos, boa noite, Magnus, agradeço pelo convite, realmente uma honra. Hoje eu estou aqui vestindo a camisa do Hubble, literalmente, né? Que é uma parceria nossa, né, com a LM Ventures. Eu assumi a presidência do BDMG tem um pouco mais de um ano e 2 meses, né, em março do ano passado. E eu vim diretamente da China, onde eu morei por quase 3 anos imediatamente, né, trabalhando lá em Xangai, onde eu conheci também um universo aí de fintechs extremamente dinâmico, né? Passei quase 3 anos sem usar carteira nem cartão de crédito, só utilizando efetivamente os aplicativos, né? E os modos de pagamento e outros de investimento também, as plataformas chinesas, e foi uma experiência fantástica, né? Chegando aqui no Brasil, o Hubble tinha acabado de ser lançado, com o primeiro batch, assim, as empresas chegadas, e numa primeira conversa ficou muito claro que existia muito valor e a gente deu o apoio total para turbinar essa parceria, e com isso, inclusive, conseguimos trazer aí o Olé Consignado, né, trazer o braço do consignado do Banco Santander, que eu acho que foi aí uma parceria aí muito profícua, né, de maneira que a gente tenha um banco comercial, a gente tem um banco de desenvolvimento estadual, a gente tem a LM Ventures. Então, a maneira como a gente tem encarado o BDMG é não só ele ser visto como um banco estadual de desenvolvimento, que é uma plataforma, às vezes, vista como um pouco antiquada, mas trazer esse conceito de banco de desenvolvimento para o século XXI, né? E, nesse sentido, então, colocar o BDMG como uma plataforma como provedor de crédito, de equity, ele é estruturador de projetos também, e ele é fomentador de ambiente, por isso a parceria, inclusive fisicamente, né, o Hubble está no nosso prédio anexo, aqui em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, mas também ele ser uma plataforma de conectividade com outros centros de conhecimento para fora do Brasil. Nós temos várias parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Latino-Americano, a CAF, o Fomplata, o Banco Europeu de Investimento, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que fica em Pequim, o New Development Bank, que já teve várias vezes conosco aqui, que fica em Xangai. Hoje mesmo tivemos um call com o Banco de Desenvolvimento da África do Sul, fazendo uma parceria e levando conhecimento para eles, né? Na verdade, transferindo conhecimento do ponto de vista do uso da nossa plataforma digital. O BDMG é o primeiro banco digital dos bancos de desenvolvimento no Brasil. Nós operamos há 9 anos essa plataforma digital, com muito sucesso, e nessa época de pandemia nos permite chegar rapidamente com os nossos programas emergenciais na ponta, em qualquer
pequena cidade de Minas Gerais, basta ter um tablet, um celular, um computador, dá para contratar com o BDMG em menos de 1 hora. Então, isso é muito importante. Mas acho que o fundamental para a nossa conversa aqui é olhar essas transformações que estão ocorrendo no mercado bancário, né? O Aristides mencionou o Open Banking. Essa semana mesmo eu tive uma videoconferência com o diretor de normas do Banco Central, o Otávio, o diretor Bruno, também falando de alguns outros temas. A gente observa o que vem ocorrendo em outros países e, para mim, está muito claro que as fintechs vieram para chegar. São nossas parceiras, eu acredito que seja uma relação ganha-ganha. Eu acho que a gente não precisa ficar resistindo a transformações. Eu acho que eu costumo dizer que nós estamos aí fomentando o ambiente por meio do Hubble, mas esse ambiente vai nos transformar também, vai nos ajudar a, inclusive, garantir a nossa sobrevivência, nos permitir a nos reinventarmos para sermos um banco de desenvolvimento aí do século XXI, do século XXII, a gente otimizar os nossos processos, e é nesse sentido que a gente tem trabalhando muito fortemente para poder fazer POCs, né? Para a gente poder ter essa relação direta de contratação com as fintechs. É nesse sentido que a gente vem trabalhando por meio dos nossos fundos de Venture Capital. Nós temos 10 que nós investimos, que tem, por sua vez, através de management independente, feito investimentos, inclusive em algumas empresas do nosso próprio ambiente, no Hubble, mas outras, né, de ambientes importantes que temos aqui em Minas Gerais, no Inatel, em outros ambientes que temos aqui no São Pedro Valley, enfim, é bastante profícuo, né, o número de ambientes aqui de inovadores, onde temos a presença de fintechs, e tentando simplificar todo o nosso processo de concessão de crédito, do ponto de vista das exigências burocráticas, para que a gente possa dar uma vazão maior. Nesse momento de pandemia, com a emergência, nós fomos procurados por várias fintechs, algumas que fazem marketplace, outras que trabalham em outras áreas aí, inclusive muito importantes aí, de avaliação de bens, entre outras coisas, e a gente tem mantido, então, um contato bem estreito com o ambiente, de maneira a ter soluções para nós, e muitas vezes nós apresentamos também essas soluções para clientes nossos, que às vezes numa reunião podem fazer um comentário. Isso já ocorreu, e inclusive empresas até do ambiente do Hubble já estão prestando serviços para clientes do banco. Então, é uma visão holística que nós temos, né, na medida que somos banco de desenvolvimento, tanto do ponto de vista do regulatório, tanto da necessidade de funding, mas também da transformação que nós ajudamos a fomentar e que também nos transforma a nossa atividade. Então, o banco de daqui 5, 10 anos, ele certamente vai ser muito diferente de hoje. Nós fomos pioneiros com a plataforma digital e ela tem sido extremamente útil aí para chegar, sobretudo, nas micro e pequenas empresas nesse momento de pandemia, mas a gente precisa ir além e se preparar, inclusive, para essas mudanças regulatórias aí que estão no sandbox. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês hoje. Muito legal. Agora, passar a palavra para o Fábio. O Fábio é líder da vertical de crédito da BFintech, então ele representa a BFintech aqui com a gente. Além dele ser isso, dessa função, que é o trabalho voluntário, também foi trabalhando no mercado financeiro por mais de 20 anos, trabalhando então no BBA, com estruturação de créditos, trabalhou com outros grandes bancos e depois montou uma fintech peer-to-peer lending, que fez parte do primeiro batch do Hubble. E então eu queria que tenha essa realidade da fintech ali, das dificuldades. Então eu queria que o Fábio falasse um pouco da BFintech, das startups da BFintech, dessa dificuldade, e principalmente uma das dificuldades que a gente vê, como é que ela se posiciona. Então, tem fintech que trabalha, como o Sérgio falou, ajudando ali o banco, sendo parceiro do banco. Tem startup que já compete com o banco, tira um pouco, não do BDMG, mas dos bancos comerciais tradicionais, tira um pouco da fatia de negócio, oferecendo uma oferta um pouco mais vantajosa para o cliente, seja do ponto de vista de experiência, seja do ponto de vista de taxas menores, né? Então, Fábio, por favor, boa. E conta um pouco desse universo para a gente. Boa. Primeiro, boa noite, Magnus. De novo, aí, um prazer estar contigo. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Sérgio Fúrio, que
A gente já compartilhou alguns palcos, né, algumas vezes, e agora estamos num Zoom junto, Guzmão e Aristides, é um prazer. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, aí o Fúrio é minha testemunha, sempre que tem alguém do Banco Central, eu gosto de falar uma coisa que às vezes o pessoal se surpreende até hoje. Pro Aristides, nesse caso aqui, que a gente está se conhecendo virtualmente. Tudo que o Aristides falou, assim, é verdade num nível que chega a impressionar. O Banco Central no Brasil, ele é de fato um banco central de vanguarda. Ele tem não só entendimentos regulatórios, mas postura, e isso é muito assim, quase que independente da gestão, né, de quem é o presidente do Banco Central, de quem é o governo que está na casa. O Banco Central tem sido, como o Aristides falou, desde a agenda BC+, que agora virou BC Hash, tem iniciativas que a gente olha e fala assim, pô, não é possível que isso aqui está rolando no Brasil, fazer um sandbox, ou você regular uma startup, né, uma fintech não deixa de ser uma startup, e transformar ela numa instituição financeira que pode dar empréstimo de forma direta, independente, que é algo que no Brasil você tem uma lei até hoje válida, por incrível que pareça, que eu não entendo por que ninguém revogou ainda a lei da usura, que é uma lei de 1934 que diz que você tem lá limite do quanto você pode emprestar, a taxa de juros e tal, exceto se você for uma instituição financeira. Então o Banco Central mesmo deu, vamos dizer, uma volta nessa lei e falou, beleza, então eu vou pegar algumas fintechs aqui que estão fazendo um bom trabalho, que já tem um porte bacana e que cumprem com alguns requisitos regulatórios que dão segurança, que mantêm a segurança do sistema financeiro nacional como um todo, e vou regular esses caras de uma forma infinitamente mais simples do que um banco é regulado, e vou trazer esses caras para dentro. Eu não vou brigar com eles, eu não vou estimular competição e tudo mais. Acho que do lado da BFintex, né, também o Fúrio deu uma pincelada aí nisso, a gente tem feito esse trabalho também de ir para Brasília, conversar com os reguladores. Na época, ali, 2017, quando teve a consulta pública, que depois virou a resolução 4656, que criou as sociedades de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, que são as fintechs de crédito reguladas, a gente, enquanto a BFintex, visitou o Banco Central algumas vezes, teve conversas, e a cena é exatamente o que o Fúrio comentou aqui. A gente chegava lá no Banco Central, a primeira, óbvio, a gente chega, né, com colete à prova de balas, uma máscara e tal, fala, protetor bucal, e fala, eu vou apanhar, não sei de onde vai vir, mas eu vou apanhar. E aí, quando a gente senta no final do dia, a gente sentava na mesa com um monte de gente de várias áreas do Banco Central, regulatórios, sistemas e tudo mais, com um caderno e uma caneta na mão, ouvindo a gente. Eles não estavam lá para chamar a gente e dar uma chamada na gente, eles estavam lá literalmente para ouvir o que a gente tinha de demanda, o que a gente poderia oferecer para... E, de novo, foi surpreendente ouvir que o Banco Central queria saber como ele, o Banco Central, poderia ajudar o nosso ecossistema de fintechs a ser mais eficiente. E isso é uma coisa que é legal de ver que... vamos lá, Creditas é uma fintech gigante, já monstra, 1.600 funcionários, super investida, eu conheço um monte de gente que trabalha lá na Creditas, tem profissionais assim de altíssimo calibre. Nunca tem super investido, sempre a gente precisa de grana. Não, sempre precisa de mais, mas já recebeu mais do que muita gente, né? E é legal porque assim, tem profissionais assim de altíssimo calibre de mercado financeiro tradicional e tudo mais, e ainda assim, a Creditas tem uma carteira que, dentro desses números que você falou, né, Magnus, que até sugiro para quem está aí ouvindo, é só entrar no site do Bacen, são números públicos e abertos, né? Ainda não faz cócega no mercado. Ainda é dentro de um mercado de 1,5 trilhões de reais para crédito PJ, 2 trilhões de reais de crédito PF, a Creditas não faz cócega. E se juntar a Creditas, o Nubank, sei lá, a Geru, esses caras que já são grandes para o mundo de fintechs, ainda tem uma representatividade pequena no todo. Acho que como o Sérgio falou, né, e como você falou também, Magnus, eu sou founder, né, de fintech. E o desafio é isso, você bota as suas economias e aí você tenta convencer alguém que o seu negócio é bom. No meu caso, que sou founder de um peer-to-peer, não regulado até hoje, por sinal,
tem que convencer alguém para bancarizar a operação, tem que convencer pessoas para emprestar dinheiro para outras empresas, para empresas, no caso do que eu fazia. Então, você tem uma série de convencimentos que é um desafio muito grande de quebrar essa barreira de fintechs, porque as pessoas também não estão acostumadas. A gente no Brasil, né, aprendeu a trabalhar e investir com juros na casa do chapéu. Então, quando você fala para uma pessoa, às vezes, na minha época ali de dia a dia de fintech, fala, cara, eu estou te oferecendo uma remuneração de 1,5 ao mês, 1,30 ao mês. A pessoa fala, pô, mas isso é muito pouco. Eu consigo num bancão, eu consigo 1% ao mês. E não consegue, né? Isso é inércia, na verdade. Enquanto uma empresa também que falava, olha, eu tenho taxas ótimas no meu bancão. Acho que você está no mudo, ô Magnus. Eu tenho taxas ótimas no meu bancão. E aí você oferece um crédito a 1,5, 1,20, 1,30, o cara acha caro, acha estranho, fica meio desconfiado. Então, assim, o grande desafio que eu diria hoje das fintechs, ele é menos regulatório, ele é muito mais, como o Sérgio falou, de testar 100 coisas, errar em 99, acertar uma e focar nessa uma, encontrar o seu nicho, que é isso que eu acho que as fintechs e as startups, de forma geral, são muito boas, porque, assim, a minha visão e a visão da AB Fintechs é que as fintechs não estão no mercado para competir com os bancos. Elas estão mais para cooperar e co-trabalhar, vamos dizer assim, com os bancos, porque pega o nosso exemplo ali enquanto eu estava ali acelerado no Hubble. O BDMG, a despeito de ser um banco dos bancos públicos já bem digitalizados, o nível de capilaridade que o BDMG consegue ter frente a uma fintech que, de repente, por exemplo, tinha um caso que foi acelerado com a gente, que atuava com produtor rural ali no Triângulo Mineiro, pequeno, inclusive. O BDMG não tem estrutura e não tem braço para chegar num cara desse. Uma fintech que atua nesse nicho, ela pode fazer essa ponte entre o produtor rural e o BDMG e trazer um funding do BDMG para esse produtor rural, que esse produtor rural sozinho provavelmente não ia conseguir chegar ou ia ter muito mais dificuldade. Então, acho que a ponte que a fintech faz, às vezes até para o próprio banco, óbvio que tem uma competição natural, mas, por exemplo, de novo, Creditas. Eu não vejo a Creditas competindo necessariamente, o Sérgio me corrige, mas a Creditas, para mim, ela vem complementar o serviço de banco, porque os bancos não faziam home equity, não faziam car equity. Isso é um negócio que existe nos Estados Unidos, né, muito forte, e aqui é conceitual assim, quando você vai comprar um apartamento, você financia. Agora, você dar o seu apartamento em garantia para tomar uma linha de crédito barata, para poder investir no seu negócio, comprar um segundo apartamento, ajustar sua vida financeira, seja o que for, fazer uma reforma no seu apartamento atual, era um negócio que não acontecia aqui. E a Creditas, por exemplo, quebrou essa barreira e hoje em dia tem bancos que fazem home equity. Mas a Creditas largou na frente. Já testou, já validou, já errou bastante. Então, tem essa experiência, tem essa expertise que os bancos vão ter que correr atrás. E eles podem agora usar a Creditas como uma válvula de escape, vamos dizer assim, do funding para fazer esse tipo de empréstimo. O Fur, falando um pouco dessa questão do funding, então, como é que faz para uma startup conseguir vencer essa barreira? Quer dizer, supostamente dinheiro tem, a gente viu aí, tem 3,5 trilhões em operação bancária, tem 10 trilhões em não bancário. Juro é alto, quer dizer, pode ser atrativo, mas na prática a gente vê que é uma dificuldade enorme. Acho que é uma dificuldade grande para você, que nem você até interviu. Não, também estou precisando de dinheiro, quer dizer, a vida não está tão fácil assim. Acho que depois quero ouvir do Sérgio Guzmão também. Como é que funciona essa questão de funding? Como é que a gente consegue fazer com que chegue isso em fintech? Quer dizer, não parece ser um problema regulatório, parece ser um problema operacional. Conta um pouco para a gente. Bom, a minha interpretação do mercado, tá? Que acho que em algumas coisas concordo com o Fábio, outras coisas não necessariamente, mas a gente enxerga o mercado brasileiro como um mercado de 3 trilhões de reais, 1,7, 1,8 é PF. Eu sempre retiro de lá o que é cartão de crédito, pagamento final de mês, tá? O cartão de crédito que ele não rola, porque ele não gera juros, tá? Então, portanto, não, eu boto fora, não? Então, se eu parto desse 1,7, 1,8, que no nosso mercado, que é a PF, eu, sinceramente, considero que concorro com todo mundo, tá? Isso é meio que padrão. Eu acho que isso é marca da casa. Eu concorro com qualquer um que empreste dinheiro para uma PF, eu estou lá
E são produtos substitutos, tá? E na verdade é que, embora a gente pense que o produto de auto é um produto para um perfil X, ele é o mesmo que um produto de empréstimo pessoal, só que é muito mais barato. E então aí tem que você apanhar em explicar ao cara em XPTO, não? Mas, meu, tipo, um padeiro abre uma padaria e tem uma padaria que está do lado e ele também concorre com esse cara e tem que convencer que o seu pão é mais legal, não? Então, ao final, isso é parte do jogo, somos empreendedores, não? Aí sobre o negócio as fintechs como um todo, eu chutaria aí, vai. Se bota aí as grandes, tipo, como você falou, Nubank, Geru, companhia, fintechs de crédito, entre todos nós não chegamos a 10 bilhões de reais. Não chegamos a 10 bilhões de reais em ativos de crédito, tá? Em um mercado de 1,7, 1,8 trilhões de reais, tá? Então, estamos começando. E é normal isto, tipo, pegar Estados Unidos. Estados Unidos, você pega o total das fintechs comparado com o total do mercado americano. O mercado americano são 13 trilhões de dólares. Tá? 13 trilhões, são 60 trilhões de reais. Um mercado 50 vezes maior, o mercado PF só, tá? 50 vezes maior em crédito que o brasileiro. E o brasileiro acha que estamos endividados. Não, pô, a gente não está endividado. Falta muito crédito ainda. E as fintechs lá são muito pequenas. Lá representam 2%, 3%. Aqui representamos 0,2%, 0,3%. E é normal. E a gente meio que tem que ir criando um fluxo melhor, não? Sobre jeitos de colaborar, pode ter N, mas na prática a gente acabou não encontrando muitos, tá? Para ser sincero, a gente fez parceria durante muito tempo até que já não deu mais, tá? E não dava mais porque o jeito do banco de pensar é você é um corbancinho e eu te pago um 3% de comissão, 4% de comissão. Falei, não, cara, deixa-me que eu assumo o risco. Aí me paga mais. Então, aí o banco não entende isso, tá? Não, acaba não enxergando essa potencial parceria, não? Mas tem oportunidades. E eu já acho que tem várias fintechs trabalhando esse modelo. Tem alguns bancos de varejo fazendo um bom trabalho nisso, não? Pegando ao final, aproveitando a poupança popular, que é o que o banco tem, o que o banco é forte, e canalizando isso para a fintech assumir risco e também emprestar, não? Então, acho que tem muitas coisas para fazer que não necessariamente o mercado está ainda maduro, tá? Então, acho que a gente tem que trabalhar aí, não? A iniciativa do BNDES, meu, é super legal, a gente apanhou para caramba, a BFintechs igual, aí me falando com todo mundo, tipo, era um dia reunião com o Bacen, outro dia com o BNDES, outro dia com o Ministério da Economia, pô, meu, é aquela coisa, mas é necessário, não? E acho que um papel social que todos nós como empreendedores, a gente às vezes se vê defendendo coisas que não tem nada a ver com a gente, mas que é necessário, não? Porque se você vai lá e fala, não, eu quero um produto para mim, tipo, o pessoal olha para você e fala, cara, mas eu tenho problemas maiores, não? Então, acho que aí o empreendedor tem que tomar esse papel, não, de defender o ecossistema como um todo, não? E com isso favorecer aí as coisas, não? As travas operacionais ainda existem, tá? Especialmente quando você está num processo de transição, tá? A gente, quando pediu a licença, os bancarizadores que a gente tinha, eles fugiam rapidamente, não? Então, você ficava no meio. Porque o cara falava, eu te ajudei durante 2 ou 3 anos e agora você quer fazer sozinho. Cara, sim. que te diga? Tipo, você é muito caro. Você me está cobrando uma grana quem fazer isso, não? E então, essas transições, acho que se tem que trabalhar. Hoje em dia temos uma solução para a fintech pequena, que é o Corban. Acho que aí tem que evoluir essa regulamentação de Corban para que seja bem aceito um Corban digital, uma plataforma digital, qualquer que seja o nome. Isso é super necessário, porque um cara que está saindo da garagem e bota 100 mil reais no negócio, ele não vai pedir uma licença de fintech, de SCD. Não pode, é impossível, não? Ele precisa começar com isso, que foi o nosso caminho. Aí o cara chega, de repente, a originar 40, 50, 100 milhões de reais em crédito e aí já fecha a conta, porque compara a comissão que ele paga com isso e aí pede uma licença de SCD, tá? E aí, de repente, aí passa um pouco de tempo, o cara origina 400, 500 milhões de reais, e a SCD já não funciona, ele quer algo mais, ele quer poupança popular, não? E acho que há algo para trabalhar como regulador e como ecossistema, não é? E como se pode fazer uma transição mais leve, não? Porque, claro, é como começar desde zero. Se você agora quer ir atacar a poupança popular, cara, entra com um filing separado, totalmente desde zero, com um requerimento aqui de 2 anos para frente. Meu, por quê? Se estou já dentro do guarda-chuva. É algo para trabalhar também, não? Essas transições que são relevantes, tá? O Aristides, quer comentar um pouco em cima disso aí? Como é que vocês têm visto? Quer dizer, vocês criaram a regulação,
objetivamente, quer dizer, do meu ponto de vista, tentando incentivar a competição. Acho que isso é super legal, é necessário, porque a gente precisa disso no Brasil. A gente tem um dos mercados talvez mais concentrados do mundo, no caso bancário PF, e vocês criaram um ambiente, mas esse ambiente não está florescendo, quer dizer, o número é 0,2%, 0,3% do mercado. Legal, mas muito pequeno. Como é que vocês, olhando as fintechs, olhando a regulação, como é que vocês estão vendo isso daí? Mas, como eu falei, a gente está sempre olhando um modelo de negócio diferente, de forma que a gente possa favorecer o sistema, né? Sempre que a gente conversa nas interações com o ecossistema, e eu falo pela experiência, por exemplo, do Lyft, a gente mostra o teu modelo de negócio, como é que funciona, qual o risco, mas qual o benefício. Mas você está considerando esse risco aqui, que tem aqui, esse outro lado. Então, é um processo interativo de a gente aprender e internalizar certos conceitos que a fintech traz modelo de negócio, e ela também interagir o seguinte: olha, tenho essa regulação, não é porque eu gosto, não, é porque eu tenho que mitigar este risco aqui. Como é que você pensa em mitigar esse risco? É um processo interativo de você entender as razões porque algumas coisas estão estabelecidas. Mas sobre esse ponto da transição, eu acho que a transição é muito mais do que a transição regulatória. Eu acho que é uma transição, muitas vezes, cultural. Quando alguém me perguntou, mas essas transições, eu costumo dizer o seguinte: eu sou da área de TI, né? Você é programador, às vezes ser programador está ótimo. Quando você se torna gerente de projeto, é diferente. Quando você se torna chefe de uma área, é outro mundo diferente. Você tem esse processo de adaptação, de dificuldade, de que são outras questões. Esse é um processo natural. Eu costumo dizer, o crescimento não é fácil, ele tem certas dores no processo, e as dores mais fortes, elas são essas dores de mudança de patamar. Não é só por uma questão regulatória, é por questões de realmente, digamos assim, de culturais, de você entender a nova posição que você está e os valores pelos quais estão permeando aquilo. Só Ô Magnus, se pode ir muito fala, rápido. Desculpe. Ari, sí, concordo 100%, tá? Não tem nada a ver ter um marketplace do que ser um lender e assumir risco, ou de que tomar poupança popular e assumir um risco de outros, não? E você estar inserindo ali dentro, não? Agora, ao mesmo tempo, as organizações hoje em dia têm uma velocidade diferente a faz 10 anos. Tá? Tem uma velocidade diferente a faz 2 meses. Tipo, as coisas estão correndo muito rápido nesta época de Covid. Parece que cada dia é um mês, não? Mas definitivamente os ritmos, as velocidades são muito diferentes, não? E o ritmo de aprendizado também das organizações virou muito mais rápido, não? Y entonces, por eso boto un poco insisto aí un pouco nessas transições, que do mesmo jeito em que é verdade precisam ser adaptadas, não? Mas também os ritmos e os rituais também precisam ser adaptados, não? Porque a organização agora consegue aprender muito mais rápido, não? Do que conseguia faz 5 ou 10 anos, tá? Desculpe, Fábio. Não, o que eu ia complementar, Magnus, também, o que o Aristides está falando, é que eu discordo um pouco de ti, tá, Magnus, sobre a questão de florescer. Assim, se você olhar de abril de 2018, que foi quando saiu efetivamente a regulação, para hoje, deve ter coisa de umas 25 fintechs de crédito reguladas, tá? Isso porque eu soube literalmente ontem que 3 associados da BFintechs receberam na semana passada as aprovações. Então assim, quando você olha para isso e você olha, bom, nesse mesmo período de abril de 18 para cá, quantos bancos foram criados do zero? Quantas financeiras foram criadas do zero? Assim, banco com certeza não foi nem metade desses 25. Financeira eu não tenho número, mas eu me arrisco a dizer também que não deve ter sido nem metade. Então assim, na linha do que o Sérgio falou, a gente é pequeno, a gente representa uma parcela pequena do mercado de crédito, tem muito ainda para crescer, mas assim, o mercado americano, que é um mercado onde fintechs já são gigantes, absurdamente grandes, dentro de um mercado bizarramente ainda maior, os caras já têm uma representatividade de 2%. Também é pouco, mas é que 2% de um volume muito grande. Então você pensa num Lending Club, num Funding Circle, num Prosper, num, sei lá, SoFi, Zopa, esse pessoal tem... Eu lembro uma estatística, já deve ter uns 2 anos atrás, o Lending Club, que começou como peer-to-peer, foi um dos primeiros peer-to-peer nos Estados Unidos, e hoje ele é mais marketplace lender, né? Então ele junta de um lado os emprestadores e os tomadores de crédito do outro lado. Ele tinha feito, se eu não me engano, em 17 ou 18, ele tinha feito sozinho coisa de 15 bi de dólar.
de originação de operação. É um volume, assim, boçal de crédito. E mesmo num país grande como os Estados Unidos, em termos de população, ele ainda tem uma representatividade pequena, mas todo mundo já conhece o Lending Club enquanto ferramenta. A minha visão é que a gente está se encaminhando para isso. Quando você fala de Nubank hoje, todo mundo acha que é um cartão de crédito que é igualzinho do Itaú, mas no final do dia é uma fintech. Tá. Né? Então, eu acho que eu ia... Isso. Se eu puder só complementar aí, botar os meus 5 centavos, eu acho que nós estamos passando no Brasil por várias transformações ao mesmo tempo e todas elas têm rebatimentos importantes para essa discussão. Eu acho que o cadastro positivo é uma revolução e que vai crescer gradualmente e vai se tornar, vamos dizer, um novo normal. Já é um novo normal, mas ela vai expandir, a gente vai utilizar todas as informações desse cadastro e eu acho que isso vai ter um efeito, e está tendo efeito já, por exemplo, na mudança como nós fazemos a análise de risco. Mesmo bancos tradicionais, bancos de desenvolvimento, a tecnologia está afetando isso de maneira radical e radical em favor do cliente. Na medida que você consegue customizar utilizando tecnologia e conseguir oferecer algo melhor para aquele que oferece menos risco, porque você consegue captar uma série, analisar uma série de fatores como proxies para fazer uma nova análise de risco, acho que é algo fundamental. Esse é um ponto. Outro segundo ponto taxas de juros nunca tiveram tão baixas. Isso também tem um impacto. Terceiro ponto, como bem colocaram, e eu me junto ao coro para fazer o elogio ao Banco Central brasileiro de estar na vanguarda, de colocar o sandbox, de colocar o open banking, que também vai ter um efeito assim que entrar em andamento nas fases que vem aí, que já estão agendadas, disruptivo, né, na medida em que os clientes vão poder fazer essa comparação. Então, eu acho que hoje a gente olhar para 0,2%, 0,3%, a gente está num grupo aqui, né, todos muito aí atuantes no setor, pode ser que daqui 5 anos, eu acho que vai ser um setor totalmente diferente, com novas fintechs que talvez vão ter outro tamanho, talvez alguns bancos tradicionais vão tentar, já estão tentando, né, acelerar para fazer essa transição, porque não vão perder o bonde, e tem um pouco, por um lado eles têm a vantagem de ter, vamos dizer, muito patrimônio, muitos recursos, e ao mesmo tempo é uma desvantagem porque eles são muito pesados e talvez não consigam, né, se mover na velocidade e da maneira adequada. Então, eu vejo aí um mundo assim que não tem retorno, não acho que é algo marginal, isso que a gente está vendo, e eu acho que, de novo, acho que tem que ter o foco no cliente final, na ponta final, aquele que está tomando crédito. Realmente o mercado nosso eu acho que é muito pequeno, pelo menos aquilo que a gente consegue medir, porque obviamente ainda tem os agiotas aí, que estão, né, enfim, todo um mercado aí informal e que quem precisa de dinheiro está indo atrás. E eu acho até que a questão do Covid ele é disruptivo também porque as empresas precisam de liquidez e elas vão olhar todas as alternativas, né? Então, assim, para fechar, eu acho que nós estamos numa fase aí que é um turning point bastante importante nesse segmento, e eu espero que a gente esteja, para um país que tem um sistema bancário tão concentrado, a gente esteja numa direção aí de efetivamente poder ofertar na ponta o melhor produto possível. Sérgio, só olhando para o outro lado, né? Você conhece, morou fora, tem relação com muita gente, o próprio BDMG fez uma série de captações aí, vamos chamar assim, históricas, com praticamente o mundo inteiro, né? Quer dizer, fez aqui na América Latina, fez na Europa, fez na Ásia. Então, como é que você enxerga esse pessoal de lá? Quer dizer, olhando para cá, o juro é alto ainda, né? Esses dados que a gente colocou aqui são reais, 33%. Por que o pessoal não vê? Por que um cara desse não consegue colocar dinheiro no BDMG, mas não consegue colocar dinheiro numa fintech? Não do ponto de vista regulatório, porque eu acho que a regulação até tem, mas na parte de cultura, o que a gente teria que fazer para se promover e atrair capital de fora para esse tipo de empréstimo, com esse tipo de rentabilidade que a gente sabe que tem? Eu tenho conversado muito com o governador Romeu Zema, né? E ele, inclusive, tem apoiadores que são fundadores de fintech aqui de Minas Gerais e de outros estados, desde o início, quando ele lançou a campanha. Tem vários que são jovens aí de sucesso, você conhece alguns,
que conversam com ele, então é um assunto que ele gosta muito. Ele, inclusive, já me indicou algumas empresas de fintech para a gente conversar, etc. e tal, e quando ele esteve no Hubble, ele ficou super impressionado, né? O Edu estava aí, o Magnus conhece bem a história. Então, assim, quando a gente fala com os investidores de fora, eu acho que aí não a história é sempre a mesma, é o ambiente. Qual o ambiente que você está criando? O regulatório, segurança jurídica, qual é a atratividade? Eles sempre vão... o investidor estrangeiro, eu trabalhei com Private Equity em Nova York vários anos, né? O fundo era de lá, eu era o único brasileiro, e sempre eles têm um pocket para a América Latina, normalmente nem é Brasil, é América Latina, em alguns lugares e aí eles fazem uma escolha, eles vão analisar cada um dos ambientes, vão analisar risco-retorno e vão fazer uma alocação. Então, assim, eu acho que tem players importantes, bom, o Nubank talvez é o melhor exemplo, mas eu acho que isso precisa ter mais capilaridade, né? Para que talvez o pequeno de hoje, inovador, com uma solução aí e que esteja a hora do Track possa ter acesso, e é por isso que a gente cria um espaço como o Hubble, né? É por isso que a gente traz um Olé consignado e quer trazer envolver outros parceiros, ele faz os workshops e participa de eventos como esse. Então, acho que esse é um tema muito importante, mas eu acho que efetivamente evitar as barreiras à entrada, né? Então, assim, não ter medo, né? A gente criar um regulatório, criar um ambiente de segurança jurídica que não tenha medo. Nós temos um mercado gigante de mais de 200 milhões de habitantes. O brasileiro gosta da parte de tecnologia, de celular, ele não é avesso a isso, é um dos lugares assim que eu acho que é mais criativo. Na China falavam muito do Brasil já, as pessoas perguntavam muito, e eu acho que, inclusive, falando de China, eu acho que haverá uma expansão das fintechs chinesas, que hoje estão muito concentradas no mercado local, e quando saem, às vezes saem com só algumas dos aplicativos ou dos produtos para fora. Eu acho que elas vão expandir em poucos anos aí, eu começo a ver isso, elas se prepararem, eu via para a expansão, eu via muito isso lá. Em alguns casos é um pouco por acaso, né, e decisões passadas, no caso, por exemplo, do investimento do Naspers, né, na Tencent, né, e que cria, então, um elo natural com a África do Sul. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para poder atraí-los, o capital inteligente, de qualidade, que ajuda no crescimento desse ambiente nosso e das nossas empresas. A gente tem que atraí-los, e eu acho que os players estão aí, a BFintech, os hubs, nós como banco de desenvolvimento, usando a nossa rede de parceiros, a gente tem que criar esse ambiente. Deixa eu só... Não, eu queria ver com o Fúrio como é que foi a história dele, como é que ele conseguiu convencer os gringos, o Japa, os outros a colocar dinheiro. Bom, é relativamente simples. Você fala para eles te falam que não. Aí você fala de novo, eles te voltam a falar que não. Afinal, todo não depois vira um sim, em algum momento, não? Então, um tema de resiliência, não? Tem pouca coisa. Olha, do nosso lado, tipo, a nossa história foi, o primeiro que topou foi o Redpoint, depois de ter falado 3 vezes que não, e isso foi em 2015, não? Pensem que naquela época captar grana não era tão simples como era até faz 2 meses, não? Agora não sabemos o que vai ser, mas... então eles toparam, e aí meio que juntamos a uma turma, o pessoal de KiwiD, que tinha a experiência de Capital One, adoraram o modelo, não? Teve muito... tipo, afinal, storytelling é super relevante, não? Tipo, como você explica a sua história, o que você vai criar, é super relevante nessa história, não? E depois aí a seguinte turma, a IKC, que entrou também, a seguinte turma já foi o IFC Naspers, não? Agora que o Sérgio falava sobre Naspers, a gente trouxe Naspers também para aqui para dentro, o IFC, não? Que ao final banco pseudo de desenvolvimento, não? Internacional, burocracia, acostumar-se a... O IFC é nosso parceiro, é o braço do Banco Mundial para investimento, né? O braço privado, é o parceiro nosso, a gente tem acordo com eles, exatamente, a burocracia, você é um herói.
mas é isso, tipo, o que eu vou fazer? Tipo, eu posso estar me queixando aqui sobre que o mundo é difícil, mas o mundo é como é. E sabe que se o mundo for fácil, aí seria ruim, porque então, todo mundo estaria fazendo empresa, não? Então, a dificuldade... Mas uma vez que você traz, é um selo de qualidade brutal. Você trazer o IFC para dentro é um selo de qualidade, dá uma confiança brutal para outros investidores que vão vir juntos e eles vão falar bem de vocês. É difícil para entrar, mas uma vez que você entra na família, é muito bom. Eu concordo. Era na linha, desculpa, Sérgio, era na linha disso que eu ia comentar aquela hora, que é exatamente isso. Assim, eu diria que no Brasil, do ponto de vista do empreendedor, além da questão de resiliência, de ter força de vontade de tomar 800 mil nãos na cara e continuar tentando, a gente ainda tem, aí olhando para o lado do investidor, a gente ainda vê que o investidor ainda é muito mais conservador, mesmo quando você fala de associações de anjos, esses caras que falam que são investidores early stage e tudo mais, você vencer essa primeira arrebentação e chegar ali você chegar num Series A já é uma baita conquista, porque quando você chega, por exemplo, num Series A e faz uma primeira captação um pouco mais volumosa, você consegue uma coisa que no final do dia todo mundo te pede quando você está ainda dentro da garagem, que é um mínimo de histórico. Então, assim, você fala, pô, como é que eu vou te mostrar histórico? Eu estou montando um business aqui, eu estou querendo disruptar um mercado, eu estou querendo mudar um mercado, não tem histórico. Você tem que acreditar no storytelling que eu tô te contando e que eu vou fazer esse negócio acontecer. Mas aí, Fábio, a história essa das parcerias com os bancos é o que te ajudam, tá? A gente meio que foi meio picareta com essa história, tá? Oi, banco, quer trabalhar comigo? Não tem problema. Você vai ganhar inovação de graça. Eu trabalho para você. Estou trabalhando com o banco, crio track record e então com esse track record vou captar o investidor institucional. Com o investidor institucional viro o investidor de equity. Não? Então, acho que esse é o círculo, não? Que você vai criando lá dentro. E depois já os últimos, só para acabar aí a pergunta do Magnus, não? Os últimos foram os suecos, não? De Vostok, não? Que era o segundo investimento que eles faziam por aqui. Eles são caras que são muito pragmáticos, tá? Acho que meio que são quase brasileiros, embora são suecos, não? Mas trouxemos também o Santander, não? Aos gringos, tá? Não Santander daqui. Santander daqui um pouco mais concorrente com a gente, não mais do que parceiro. E depois, finalmente, já trazendo o SoftBank, e aí trouxemos os dois, não? Mas acho que uma coisa vai levando a outra, não? Tipo, afinal, não tem muito segredo, não tem um silver bullet. E os números têm que falar por si mesmos, não dá para papo só se não tem número, não? Mas o grosso desse pessoal é equity. Como é que você faz o funding das operações de crédito? Quer dizer, você não pode tomar equity do... Perfeito, legal. Não, então aí nas operações na funding dos créditos, a gente teve sorte de ter um parceiro que era um asset, que foi Empírica na época, e onde o primeiro jeito que a gente fez foi eles colocavam a cota júnior também, eles assumiam o risco completo. Então eles olharam bem a carteira e eles botavam a grana. E 6 meses depois eu liguei para ele e falei, cara, esta júnior é muito legal, eu vou pegar a metade. Não? Então aí a gente continua passando de não botar júnior, não botar no... Uma travadinha aí. Deu uma travada. Bom, mas... Se ele volta, acho que vale continuando aí, chefe. Bom, só enquanto ele volta, só completar um dado, atualmente perto do número de sociedade de crédito direto, eu acho que a última vez que eu vi já eram 23 sociedades de crédito direto e 5 sociedades de empréstimos entre pessoas devidamente autorizadas. Não, continua. E um outro ponto interessante é que a gente estava conversando aqui, acho que um dos pontos também da dificuldade que a gente percebe é como tornar ainda mais conhecido as opções para a população. Você hoje pergunta a grande parte da população, você perguntar, quais são as opções para você pegar crédito? Todos nós sabemos, eles vão dizer 5 ou 6 instituições possíveis de pegar crédito. E esse talvez seja um grande desafio, como tornar as opções mais conhecidas por grande parte da população. E assim, é bem interessante nesse aspecto, que nesse momento difícil que nós estamos passando hoje, o que a gente tem observado é o que a gente, em algumas organizações, um processo de digitalização forçada. Isso não só para empresas, como até para pessoas. Hoje as pessoas estão aqui, mas que algumas pessoas hoje gostavam de pagar algumas contas, né, com papel, ir lá numa fila do banco, a gente conhece, sempre tem algumas pessoas. Hoje não dá, então você tem que pagar via digital.
fazer transações via digitais. Então, as pessoas e organizações estão sendo forçadas, de alguma maneira, a conhecer mais esses canais digitais. E para algumas organizações, a gente tem observado alguma dificuldade que elas estão passando. Porque o BRICS, né, o tijolo, a estrutura física ainda era boa parte da receita delas, e elas estão comprometidas. E, nesse momento, algumas organizações mais digitalizadas estão tendo oportunidades, estão tendo crescimentos. Eu acho que talvez de fazer neste momento como se aproximar da população, que as pessoas também têm que procurar canais digitais, e a Sintex se nasce nesse meio digital, como fazer esse match, essa aproximação. Este é um grande desafio, né, que a gente coloca e que muita gente não tem resposta. Como fazer isso? Um dos caminhos é gente que está disposta a criar novos aplicativos, novas soluções que estão por aí. Mas eu acho que um pouco disso o Sérgio Guzmão também pode responder, porque essa plataforma do DMG Digital facilitou um pouco essa vida. A gente vai fazer uma trilha ainda para falar do pós-Covid aí, que impacto que teve, mas não é objeto desse fórum aqui. A gente teve algumas perguntas no chat. O chefe Sérgio voltou aí, se quiser que ele continue a história, estava nos suecos e acho que acabou caindo. Sérgio, você pode voltar, você acabou caindo. A diferença entre o equity e o funding. Isso, então na parte de funding o que foi muito mais encontrar o parceiro certo. A gente encontrou ele em 2015, que era um asset que eles estavam dispostos a colocar a cota júnior também, entrar no risco. E então eles colocavam primeiro 100% da júnior, depois a gente começou a comprar 50% da júnior e finalmente já 100% da júnior, não? Mas encontrar o parceiro institucional foi super relevante, não? E aí, para convencer eles no primeiro momento, o que deu bastante segurança para eles era nosso diretor de crédito. O diretor de crédito era o Rómulo, ele tinha sido diretor de crédito da Brazilian Mortgages, que tinha sido pioneiro de home equity no mercado tradicional, não? Então, isso deu segurança, então, meio que também o time que você tem ajuda bastante, não? Esse primeiro cheque, não? Que é o que te permite colocar as coisas a rodar, não? E daí, só voltando, tinha falado para o Sérgio como é que ele vê essa parte do digital aí, né? Quer dizer, hoje a gente está por 60 dias já completamente transformados digitalmente, pegando um pouco do gancho do que o Aristides falou. Acho que a ideia não é discutir o impacto do Covid, a gente vai fazer um outro fórum para fazer isso, mas basicamente o impacto do digital em si, né? Principalmente olhando com a tua experiência que você tem lá na China, o quanto que você acha que a gente tem ainda? O que está feito, o que tem para fazer? Eu acho que tem muito para fazer ainda. Eu acho que a gente já percorreu um caminho, vamos dizer, que construiu uma determinada base. O Covid vem acelerar isso, né, pelo tema do isolamento. Da nossa parte, a crise chegou no momento em que nós já estávamos, vamos dizer, de certa maneira, preparados. Por quê? A gente está operando a plataforma digital há 9 anos. Nos primeiros 2 anos nós tivemos vários problemas, explodiu inadimplência, enfim, os parâmetros que a gente tinha colocado não estavam muito adequados, a gente operava poucos produtos, agora a gente está aumentando a gama de produtos financeiros que a gente opera utilizando a plataforma digital e, inclusive, com a chegada do Covid, já no dia 16 de março a gente lançou o primeiro produto novo na digital, que era o produto para micro e pequenas empresas na saúde. A gente opera no digital nas micro e pequenas empresas, né? Depois a gente lançou para turismo e depois um multissetorial. E a ideia agora é a gente colocar também até o meio do ano a plataforma para um produto aí para sustentabilidade solar, e a gente lançou tem 10 dias com o governador a plataforma digital para os nossos financiamentos para municípios, né? Aí são municípios, são um volume de empréstimos maior. A gente tem, esse ano nós estamos fazendo 274 milhões com municípios. Em número de operações, é o banco que mais faz operações, não em volume de recursos, mas por capilaridade, né? Quer dizer, número de contratos, operações no Brasil, né? E a plataforma digital, então, do ponto de vista até da burocracia, porque é feito em várias fases, então um pedaço da plataforma é para envio de documento, vai tornar muito mais fácil, eles não precisam mais vir ao banco, o município lá do norte de Minas precisa mandar um carro, trazer um documento, isso vai ser tudo digital, já está acontecendo, a gente acabou de lançar, então isso já está valendo.
a partir de agora. Então, eu acho que tem uma série de temas aí que são disruptivos. É uma primeira vez que a gente está fazendo, a gente já vê grandes ganhos, mas isso vai rodar e eu acho que vai se desenvolver de uma maneira brutal. Aí você estava falando do funding, eu acho que o exemplo que o Fúrio deu é excelente, ele vale para nós também, né? Eu cheguei no banco, a gente já está aí fechando a gente já fechou 2 operações concretas e estamos próximos de fechar mais 4 ou 5 nos próximos 2, 3 meses. Né? Estamos na fase de final já, negociação bem final. Está com grana, então? Com grana, estamos com grana. E aí, mas qual a diferença? Né? Por que você está conseguindo fazer mais rápido? Porque eu tenho um time todo ele técnico, meu CFO foi chefe do Departamento de Mercado de Capitais do BNDES durante anos, o meu CRO já foi de risco Senior Officer na China, e antes disso no BID, em Washington, 18 anos. Então, são pessoas que já conhecem, eu também, né, tinha uma relação com vários bancos multilaterais, então a gente reencontra parceiros que já trabalharam com a gente em outras plataformas e que confiam no trabalho e na boa aplicação do recurso, no reporting que a gente vai dar, né, a gente também tem trabalhado muito nisso na parte de reporting e de todas as ferramentas para dar a credibilidade. Então, eu acho que na medida que o mercado, uma empresa faz isso, é a Creditas, aí vem uma segunda e faz, a terceira, a quarta, daqui a pouco eles não vão estar falando da Creditas ou da segunda ou da terceira, eles vão falando, tem um ambiente no Brasil, let's invest in Brazil, tem um ambiente de fintech lá que é seguro, está bombando, vamos colocar dinheiro lá. Pode até ser que tenha um momento que a gente vai ter, que o Brasil vai estar flavor of the month e vai ter gente demais querendo olhar, tomara que sim, né? Seria um ótimo ambiente, assim, um ótimo problema para nós, assim, tá chovendo recurso. Mas eu acho que é isso, building confidence, né? Criando a confiança, criando o ambiente com um banco central que está ali em cima, então o investidor também estrangeiro tendo certeza que está tendo um escrutínio, que está tendo uma supervisão, né? Eu tenho supervisão do Banco Central aqui de Belo Horizonte, também de Brasília, né? Eu acho que esse ambiente é que cria essa relação de confiança para a gente poder trazer capital de fora e capital também do Brasil. Eu acho que foi o Fábio que disse, né? Muitos que dizem que fazem esse tipo de investimento, mas na hora do vamos ver, muitas vezes está assim um pouquinho conservador, quer estar abraçando o ambiente, sentindo o ambiente, mas ainda não deu o passo com a confiança que o ambiente precisa para poder ter esse salto, esse crescimento aí exponencial. Mas eu acho que nós estamos perto. Legal. Bom, cara, nosso tempo está estourado, já estouramos em quase 10 minutos, então não vai dar para a gente discutir muito. Eu sei que o papo está super interessante. A gente começou essa trilha aí, a gente fez um evento só com as fintechs, identificamos esse problema, resolvemos fazer esse evento agora, trazendo o regulador, trazendo o próprio banco, trazendo uma fintech que, vamos dizer assim, passou pela arrebentação aí, usando a Creditas. A gente tem alguns outros assuntos aí, tem alguns cases, algumas outras coisas para a gente seguir nessa linha. Então, queria agradecer o Sérgio Guzmão, do BDMG, pela participação, o Fábio, da BFintex, o Aristides, do Bacen, o Sérgio Fúrio, da Creditas. Sei que vieram algumas perguntas aqui no chat, a gente não tem como comentar, porque senão a gente vai ficar até às 8 horas da noite, e a gente vai tentar mandar por e-mail aí para os debatedores e ver se eles conseguem responder. Queria agradecer a participação aí do pessoal que também está assistindo. A gente teve uma participação quase que constante, então quase todo mundo ficou do começo até o final, o que para um evento online é super interessante, porque no evento físico a pessoa pode simplesmente ficar com vergonha e permanecer aqui, era só apertar o botão e ir embora. Então, acho que o público validou aí a relevância do nosso assunto e a gente mantém vocês informados aí dos próximos eventos que a gente vai fazer. Legal? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo e espero que tenha sido valioso para todo mundo. Um abraço. Obrigado, se cuidem por aí. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Saúde e segurança.